Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala Alf, Florescimento Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, estudo na epístola do apóstolo. Suplicante. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo e certamente corparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo da certeza que é certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como leão rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão sofrendo os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces da verdadeira graça. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano ou Silas, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Para entender bem a situação em que Pedro estava vivendo, os apóstolos naquela época, os primeiros cristãos, a Babilônia ele usou para um sinônimo de Roma, porque temia as autoridades romanas e que essa carta fosse considerada subversiva do império, da ordem, do domínio romano, pois aqui continha pleno domínio para todo sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. Então parecia para quem, se as autoridades romanas pegassem essa carta, eles iriam entender que era aquela antiga Babilônia no Iraque. Primeira coisa que nos chama a atenção nesse capítulo de 1 Pedro é que Pedro suplica aos presbíteros. Os presbíteros são os anciãos, os pastores da igreja, os bispos da igreja. Ao invés de mandar, que ele tem autoridade para isso, Pedro suplicava. Suplicava para que ele pastoreasse os rebanhos de Deus com cuidado, sem constranger, voluntariamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, como exemplo, como custodiante, não como ditadores, por duas coroas, a da incorruptibilidade, que é da vida eterna, e a glória, que é a própria coroa da vida de Deus, onde vem toda a vida, que é da glória de Deus, onde habita Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Pedro nos ensina logo de começo, nesse capítulo, que ele exalta a humildade, por isso ele suplica, ele não manda. E olha, ele foi participante do sofrimento de Cristo. E ele foi também, espera participar da glória, plena revelação. E se a gente puder falar sobre experiências pessoais, eu conheço um irmão
que foi acendido e viu Pedro com uma coroa, com essa coroa da glória na sua cabeça, e observou que ela era de ouro, perfeita, e que ele tinha fios ruivos, sendo, portanto, descendente judeu da dinastia de Davi, onde Jacó tinha profetizado que o cetro não sairia. Por isso Pedro foi quem herdou a liderança da igreja. Era da tribo de Davi e era um simples pescador ignorado na Galileia. Mas Jesus vê todas as coisas. Portanto, Pedro, nessa primeira carta, capítulo 5, nos chama à humildade como a função, como atitude da função de relacionamento da igreja. Os jovens devem aprender com submissão aos mais velhos. E todos tratai igualmente uns aos outros com humildade, para não sofrer oposição divina, mas receber concessões de sua graça. Humildemente até no céu, sob o poderoso, a igreja, ali no capítulo 5, depõe suas coroas aos pés do Cordeiro e do Pai, para receber a exaltação no tempo certo, que é a ressurreição na glória de Cristo. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós, sendo sensatos e vigilantes, porque o diabo, fugindo e atacando, quer devorar, resistindo na fé, consciente com os irmãos do pleno sofrimento da igreja militante na terra nesse curto período. Porque pleno domínio do Amém, que é Jesus Cristo, seu pleno domínio, depois de sofrermos um pouco de tempo nessa existência de forasteiro e peregrino, ele nos exaltará, nos convocará à eterna glória em Jesus Cristo, pois nós deveríamos viver eternamente comendo fruta aqui no paraíso, mas Deus quis nos convocar para a sua glória celeste, através de Jesus Cristo. Ele vai nos restaurar da natureza caída adâmica, vai nos confirmar, conceder força, estabelecer em firmes fundamentos da verdadeira graça de Deus em Cristo Jesus. Testemunhada. E teremos paz na vida em Cristo, vivendo a vida com a orientação, com o conselho da palavra em humildade, saudando-nos, cumprimentando-nos, abraçando-nos e amando-nos fraternalmente. Então esta foi a primeira de Pedro, capítulo 5, para a sua edificação. Compartilhe, dê um like se gostou e inscreva-se no canal da plataforma rumble.com. Soares Alf. Esse que vos falou, e você que quer aceitar essa paz com Cristo na vida como cristão, faça oração arrependendo dos seus pecados e aceitando a cruz da redenção e a ressurreição e a ascensão para a justificação, aguardando a gloriosa glória de Cristo para adentrarmos no tempo certo, que pode ser a qualquer hora. Mesmo o jovem árabe que corria no canal, no deserto, acidentou-se, muito novo. E assim nós vemos muitas vidas perecendo ainda em eternidade. Então não espere. Você que nos assiste, irmão cristão, abençoe-vos Deus Pai, renove o vosso batismo, Filho e Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade.